Queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui juntos, reunidos, a partir da Casa de Portugal, para esse momento bonito da Lectio Divina. Dia 28 de março, nessa segunda-feira, para a comunidade de vida é um dia mais de deserto, de solitude, mas para aqueles que trabalham no mundo é o dia de recomeçar uma semana de trabalho. Então, que bom podermos escutar a palavra de Deus em primeiro lugar e pôr toda a nossa semana diante da presença de Deus. No nosso livro de vida nós temos vindo a falar sobre a graça do acompanhamento espiritual e hoje, no número 120, o nosso fundador vai nos dizer que o acompanhamento espiritual é um programa de longa duração. O acompanhador deve saber que o acompanhamento é um programa de longa duração e deve saber contar com o tempo. Considerar o tempo e o caminho de cada um é muito necessário para ajudar a pessoa acompanhada. Por isso, o acompanhador precisa de pedir as virtudes da paciência e da prudência para trabalhar com esse tempo dado por Deus. São Francisco de Sales nos diz: toda a verdadeira direção se rege pelo Espírito Santo. Esta direção espera a hora oportuna, jamais ultrapassa a providência, nem exige nem demasiado tarde, nem demasiado cedo, nem muito ao mesmo tempo, e se priva de dar o alimento de um elefante a uma formiga. E ainda o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus diz: pela virtude da paciência e da mansidão, ele deve saber esperar e fazer esperar o outro. Por fim, é preciso que a pessoa do acompanhador, o carisma de discernimento dos espíritos. Às vezes acontece, sobretudo, quando a pessoa acompanhada tem a tendência a falar demais, que o acompanhador possa se sentir submerso pela onda do palavreado e pelo número dos assuntos abordados. Ele deve então reconduzir a pessoa na paz sobre o caminho mais simples, para tentar fazer uma leitura clara. A palavra de Deus é de grande importância e potência para guiar o acompanhador. Ela é capaz de agir bem mais eficazmente que a própria palavra humana do acompanhador. Ela é a espada de dois gumes, um bisturi, que penetra para separar a carne do espírito. E o acompanhador deve apoiar-se na palavra de Deus como um pastor sobre o seu bastão. Este é o guia e a referência constante para a condução, escuta e os conselhos a receber. Isto supõe que aqueles que pretendem acompanhar as almas conheçam bem as Sagradas Escrituras. A pessoa acompanhada deve passar da etapa de escravo à de filho de Deus, de uma postura infantil à postura de filho e filha. E ajudá-la a ultrapassar estas etapas passo a passo é um programa de longa duração. Então, uma grande graça podermos escutar do nosso fundador essa descrição de tanto discernimento que o acompanhador deve ter e ao mesmo tempo do bastão que é para ele a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que vai agir com muita potência, com a potência de um bisturi que separa aquilo que é espiritual daquilo que é carnal. Então, a primeira coisa que o acompanhador deve saber é que é um programa de longa duração. Quer dizer que não vai se resolver rápido, em 2, 3 vezes, mas é que é um programa para fazer amadurecer aquela pessoa e fazê-la chegar ao cume da sua vida espiritual. Então, o acompanhador deve ser alguém que conta com a ajuda do tempo. Considerar o tempo é certamente uma das características mais importantes para o acompanhador. Ele deve saber, como Santa Teresinha diz, compreender o valor do tempo que nos é dado. Por isso, ele precisa de paciência para trabalhar com o acompanhamento. E é tão bonita essa citação de São Francisco de Sales, não é? Que diz que o acompanhador é aquele que, regido pelo Espírito Santo, ele vai saber a hora oportuna. Nunca ultrapassando a providência de Deus. É tão bonita essa expressão. O acompanhador é aquele que é como um parteiro que vê a hora em que o bebê vai nascer, mas não provoca o parto nem antes, nem depois, porque isso poderia ter consequências ruins para o bebê. Ele não ultrapassa a providência de Deus, ele não ultrapassa a graça de Deus e não exige nem demasiado tarde, nem demasiado cedo, nem muito ao mesmo tempo. E olha que interessante essa expressão, se priva de dar o alimento de um elefante a uma formiga, porque cada alma tem uma capacidade de se deixar ensinar. E às vezes, querendo dar tanto alimento, nós esmagamos a pobre alma. Também, Frei Maria Eugênio do Menino Jesus fala-nos dessas duas virtudes muito importantes, da paciência e da mansidão, que sabem esperar, mas também que sabem
fazer esperar o acompanhado. É muito importante essa dimensão, que o acompanhado não sinta que no acompanhamento é um self-service de respostas todas prontas, como receitas para resolver milagrosamente todos os seus problemas, mas que ele saiba também esperar a hora da graça, esperar o tempo de Deus. Então é preciso muito discernimento dos espíritos, no sentido de entender o que é que vem de Deus, o que é da humanidade, mas também o que é do próprio demônio. Tem acompanhamentos em que a pessoa fala tanto, tem tanto palavreado que o próprio acompanhador pode se sentir submerso com essa onda, esse tsunami de emoções ou de situações apresentadas. Então, com muita paz, o acompanhador deve reconduzir o acompanhado ao caminho mais simples. A Santa Teresinha tem uma história muito bonita, quando ela diz à madre, madre, eu já sou muito simples, e a madre sorri e diz, quando fores mais santa, serás mais simples ainda. Quer dizer que quanto mais a pessoa é autêntica, mais ela é santa, quanto mais ela é simples e as coisas se encaixam melhor. Então, o papel também da palavra de Deus como esse bisturi, esse espada de dois gumes e também esse bastão para o acompanhador é extremamente importante. A pessoa acompanhada então vai fazer um caminho muito bonito de passar da etapa de escrava para a etapa de filho e filha de Deus. Ela não vai ser mais só nem escrava nem serva, mas ela vai perceber a sua dignidade, o amor ao qual ela é chamada nessa intimidade de filhos e filha de Deus. Ela percebe que passo a passo ela deve chegar a uma grande maturidade e isso é um processo ao longo de toda uma vida. A palavra de hoje, Isaías 65, com efeito vou criar novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão mais lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos para sempre com aquilo que eu estou para criar. Eis que farei de Jerusalém um júbilo e do seu povo uma alegria. Sim, regozijar-me-ei em Jerusalém, sentirei alegria em meu povo. Nela não se tornará a ouvir o choro nem lamentação. Já não haverá ali criancinhas que vivam apenas alguns dias, nem velho que não complete a sua idade. Com efeito, o menino morrerá com 100 anos. O pecador só será amaldiçoado aos 100 anos. Os homens construirão casas e as habitarão, plantarão videiras e comerão. Então, que belo perceber que somos chamados a viver essa recriação, novos céus e nova terra. E certamente o acompanhamento espiritual provoca isso na alma. A alma vai viver algo de muito belo, de muito profundo. Ela vai viver uma recriação. A sua alma é recriada a partir da palavra de Deus. E vai haver um trabalho de rejuvenescimento. É como se a alma nascesse de novo, é como se a alma voltasse a ter asas, é como se a alma voltasse a ter essa inocência do menino que corre e que tem longevidade. E aí pode ser a verdadeira vida. Os homens construirão casas, aí habitarão e comerão seus frutos. Quer dizer que uma alma bem acompanhada é uma alma sólida, enraizada na rocha. É uma alma que vai se tornar fecunda. Não só para si, mas para muitos outros. Salmo 29, eu te exalto, Senhor, porque me livrastes, não deixastes os meus inimigos se rirem de mim. Senhor, tiraste a minha alma, a minha vida do Sheol, tu reavivastes dentro os que baixam a cova. Tocai para o Senhor, filhos seus, celebrai sua memória sagrada, sua ira dura apenas um momento, seu favor a vida inteira. De tarde vem o pranto, de manhã os gritos de alegria. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Se é o meu socorro, Senhor, transformaste o meu luto em dança. Senhor, meu Deus, vou louvar-te para sempre. Então, que belo essa graça de transfiguração, essa graça de transfigurar as lágrimas, o luto, em alegria, na alegria daqueles que experimentam o favor de Deus uma vida inteira e que podem, de verdade, perceber que Deus transforma os nossos lutos numa dança. Deus é aquele que é capaz de fazer o impossível. Santa Teresinha de Jesus dizia
O possível, tornar alguma coisa boa em algo de melhor, isso cabe aos homens. Mas o impossível, tornar algo de mal em algo de bom, isso só Deus pode fazer. João 4, depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou à Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não creais. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os servos vieram ao seu encontro, dizendo que o seu filho vivia. Perguntou então a que hora ele se sentiria melhor. E eles disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu, e ele e todos os da sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia. Tão bonito. Almas que creem no poder de Deus, almas que creem na palavra de Deus, vão fazer a experiência de que Deus vai agir em suas vidas. Não precisamos de ser crianças que a toda hora têm necessidade de sinais, de coisas sensíveis, mas precisamos de usar a nossa fé. O homem creu na palavra de Deus e isso lhe foi tido justamente como experiência bonita. Ao crer na palavra de Deus, ele pôde fazer a experiência bonita de ter essa sua alma revirginizada, a sua alma cheia do poder da fé. E o seu filho reviveu. Então, milagres acontecem, mas eles dependem também da nossa fé. Não dependem só do desejo de Deus operar esses milagres, mas dependem da nossa fé, de crermos na potência da palavra de Deus e de deixarmos Deus agir em nós. Hoje, como leitura patrística, uma leitura sobre o Levítico de Orígenes, e diz assim: conhecendo que Deus reconcilia os homens com o Pai, o apóstolo João nos disse: meus filhinhos, escrevo-vos isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo o justo. Ele é vítima de expiação dos nossos pecados. Paulo lembra igualmente esta apropriação ao falar: Deus o destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Por isso, o dia da expiação continua para nós até ao fim do tempo, mediante a realidade da fé. Deus quer nos salvar, Deus quer nos reconciliar, Deus quer fazer de nós esse povo reconciliado, recriado com a sua palavra, mas nós precisamos de aprender a usar a nossa fé. Que o Senhor nos dê a graça nessa semana, essa 4ª semana da Quaresma, de usarmos a nossa fé, de fazermos atos de fé, de aprendermos a sermos homens e mulheres de fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde.